Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. Vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Elaine Souza, Andréia Simone Nascimento, Aracilda Moura, Patrícia Martins Oliveira, Renan Alexandrino, Leila Bess e Adrian Freitas Claudino. E a nossa reflexão de hoje é sobre queixas. Não se queixe contra a vida, não. Se está sofrendo, lembre-se que ninguém passa por esta terra isenta de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se ao exame no final do ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. Falando em catarinenses em destaque, já falamos que o senador Jorginho Melo foi eleito número 1 na categoria de político do Senado. Agora, no ranking dos políticos do Brasil, ele aparece também como primeiro lugar no Senado, entre todos os 81 senadores. Mas não é só Jorginho Melo que está entre os primeiros. O progressista Esperidião Amin aparece bem, figurando na 12ª colocação entre os 80 senadores, eu falei 81, desculpe. Na categoria de deputados federais, Johnson Marques do Novo está em terceiro lugar. Rodrigo Coelho, do PSB, está em 14º. Caroline Detoni, do PSL, em 16º. E os principais premiados serão divulgados em novembro em Brasília. Vamos ver se aparece mais algum catarinense na lista. Falando em definição, o deputado federal criciumense Daniel Freitas e o presidente estadual do PSL, Fábio Chiolé, e o governador Carlos Moisés vão se reunir sexta-feira para definir as novas executivas do PSL aqui no sul de Santa Catarina e abrir a discussão sobre candidatos a prefeito na região. Falando em PSL, GC Lopes continua polemizando. Ontem lançou no Facebook uma enquete sobre a venda do Palácio Agronômica, residência oficial do governador. Até 21 horas, 86% responderam que eram a favor. GC citou, depois da divulgação dos gastos da Casa Agronômica, e o governador Moisés decidiu colocar o imóvel à venda, no caso, a casa da vice-governadora. Então, ele postou lá agora. Só falta vender a agronômica. Indo para as manchetes dos jornais, o Globo. Após caso de tortura, DPEM quer agentes com câmeras na lapela em presídios sob intervenção federal. O Departamento Penitenciário Nacional prepara a compra de câmeras de lapela para agentes penitenciários que atuam em forças-tarefa responsável pela intervenção federal em presídios, numa tentativa de coibir práticas e acusações de tortura. A informação foi dada ao Globo pelo diretor-geral do DPEM, o delegado de Polícia Federal, Fabiano Bordignon, depois da reportagem do jornal que revelou os detalhes da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal, com apontamentos de reiterados casos de tortura em presídios do Pará sob intervenção federal. A Amazônia e seus habitantes estão ameaçados de extinção, alerta documento apresentado no Sínodo. A Amazônia e seus habitantes estão ameaçados de extinção, e o mundo sofrerá com isso. A afirmação está no documento Marcos Científicos para Salvar a Amazônia, coordenado pelo climatologista Carlos Nobre e pelo economista americano Jeffrey Sachs, e apresentado hoje no Sínodo da Amazônia. O climatologista conversou com o Globo sobre o documento. Assinado por 40 maiores especialistas do mundo na Amazônia, metade deles brasileiros, o documento traz alertas sobre a devastação em curso, muito mais contundente do que os dados até agora. Descreve perdas ambientais, econômicas e sociais diversas, porém aponta soluções viáveis à luz da ciência para salvar a floresta e seus habitantes. O estudo destaca que cerca de 70% do produto interno bruto da América do Sul deriva da zona de influência da chuva produzida pela Amazônia. É o caso do abastecimento de água do Sudeste e da América do Sul. Porém, a chuva e a agricultura brasileiras e o abastecimento das cidades que dela dependem já estão em risco, afirmam os cientistas. O impacto das mudanças climáticas na região
Não faço mais parte do cenário de previsões, mas presente, dizem os cientistas. Tivemos 3 secas extremas, 2005, 2010 e 2015 e 2016, e 2 inundações severas, 2009 e 2012, atingiram a bacia em 12 anos, uma sequência de eventos extremos não observados há mais de 100 anos de medições. O documento está lá para ser baixado no site do Globo. Estadão, o WhatsApp admite pela primeira vez que as eleições brasileiras teve uso de envio maciço de mensagens com sistema automatizado contratado por empresas. Então, olha, estou chegando tarde o WhatsApp, né? Porque tudo isso já é o vezeiro de saber. Uma das reportagens noticiou que empresários apoiadores do então candidato PSL, Jair Bolsonaro, bancaram o disparo de mensagens em massa contra o petista Fernando Haddad, que foi derrotado e também acabou multado pelo TSE pelo impulsionamento irregular de conteúdo desfavorável ao seu adversário. O TSE vida o uso de ferramentas de automatização, como software de disparo em massa. Além disso, conforme mostrou a reportagem, empresários contrataram disparos a favor e contra candidatos, sem declarar esses gastos à Justiça Eleitoral, o que configura crime de Caixa 2. Bolsonaro diz que o presidente do PSL está queimado e expõe racha dentro do partido. O presidente Jair Bolsonaro expôs na manhã desta terça-feira, dia 8, uma crise dentro do partido, ao dizer a um apoiador que era para ele esquecer o PSL. Segundo ele, o presidente assim, o deputado federal Luciano Bivar, está queimado pra caramba. As declarações foram registradas na saída do Palácio do Planalto e causaram reação imediata dentro da legenda, que está no centro do escândalo das candidaturas laranja e passa por uma disputa interna de poder. Folha de São Paulo, mantido o ritmo, o Brasil vai atrasar 30 anos a meta de saneamento ambiental. Só para vocês terem uma base, segundo dados do Sistema Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, mostra que o indicador de acesso à água tratada passou em 10 anos de 81,4 para 83,5. Já a coleta de esgoto foi de 40,9 para 52,4, mas desacelerou em 2013. Então, realmente, não é prioridade saneamento. Apesar da gente saber que cada real investido em saneamento economiza 3, 4 em saúde, mas os prefeitos dizem que enterrar dinheiro não dá voto. Eles querem votos, não querem saúde da população. Bancos culpam a economia fraca por queda lenta na taxa de juros. A retomada do corte dos juros básicos da economia reacendeu a discussão sobre o ritmo da redução da taxa dos empréstimos bancários. Na contramão da Selic, que iniciou 2019 em 6,5%, e após 2 reduções chegou a 5,5%, a taxa dos financiamentos bancários subiu de 37,7% para 37,9% ao ano no mesmo período. A desculpa dos bancos é que a alta inadimplência. Mas quando os juros estavam altos, eles continuam ganhando cada vez mais dinheiro. Basta ver o balanço que eles publicam. Cartão de crédito, olha só, o juro também subiu de 163 para 177. Então, tem alguma coisa errada. E eu sei o que é. É a ganância dos banqueiros. Com o apoio da CEPRAG, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Construtora, Lotérica Sombrio X-Cred, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.